Queimar os navios. A decisão que separa quem vive de quem apenas sobrevive. Há mais de 500 anos, um homem atravessou o oceano com pouco mais de 600 soldados. O nome dele era Hernán Cortés. O destino, o território do Império Azteca. Eles estavam em desvantagem numérica. Não conheciam o terreno, não dominavam a língua, não tinham aliados confiáveis. Tudo indicava fracasso. E então, logo após desembarcar, Cortés tomou uma decisão que ainda hoje incomoda, provoca e ensina. Ele mandou afundar os próprios navios, sem retorno, sem deserção, sem segunda chance. A partir daquele momento não existia mais voltar para casa. Só existia avançar, ou morrer tentando. Essa história costuma ser usada como metáfora motivacional. Mas o que quase ninguém percebe é que ela não fala sobre coragem. Ela fala sobre estrutura mental. Não foi bravura cega, foi estratégia psicológica. Cortés entendeu algo que a maioria das pessoas ignora durante toda a vida. O ser humano só acessa seu máximo potencial quando a fuga deixa de ser uma opção. E é aqui que a conversa começa a ficar desconfortável. Porque se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que o seu maior problema não é falta de talento, nem de oportunidade. O seu maior problema é que você sempre deixou uma porta aberta, um plano B, uma alternativa confortável, uma rede de segurança. E isso parece prudente, mas pode estar te custando a vida que você poderia ter vivido. Hoje você vive em 2025. Nunca houve tanta informação, tantos cursos, tantos caminhos possíveis. Nunca foi tão fácil recomeçar. E paradoxalmente, nunca foi tão difícil terminar algo. As pessoas começam projetos e abandonam. Iniciam carreiras e trocam. Entram em relacionamentos e saem. Prometem mudanças e voltam aos mesmos padrões. Não por incapacidade, mas porque nada é definitivo. Quando tudo pode ser desfeito, nada se torna sagrado. Essa é a grande armadilha da modernidade. A Zona da Morte. Há mais de 2.500 anos, um general chinês chamado Sun Tzu escreveu um livro que atravessou séculos, guerras e culturas. A Arte da Guerra. Em um trecho pouco citado, ele afirma algo que vai contra o senso comum. Nunca encurrale totalmente o seu inimigo. Deixe sempre uma saída, pois um homem sem escapatória luta não por glória, mas por sobrevivência. Sun Tzu chamava esse estado de Zona da Morte. Quando um exército é colocado em um terreno sem rotas de fuga, algo muda. O medo deixa de paralisar. A hesitação desaparece. A mente entra em um estado de clareza brutal. Não existe mais se, existe apenas agora. E é isso que quase ninguém te contou sobre sair da zona de conforto. Não é sobre se expor ao desconforto. É sobre remover a possibilidade de retorno ao conforto. Enquanto houver saída, o cérebro vai negociar. Se ficar difícil, eu paro. Se não der certo, eu mudo. Se doer demais, eu recuo. E isso cria uma vida morna. Não ruim o suficiente para você mudar, nem boa o suficiente para te satisfazer. O pior tipo de prisão. O cérebro não quer que você vença. A neurociência explica isso de forma direta. O cérebro humano não foi projetado para realização pessoal. Ele foi projetado para sobrevivência e economia de energia. Se existir um caminho que exige menos esforço, envolve menos risco, preserva o status atual, ele será escolhido automaticamente. Sempre. Não é falta de disciplina. É programação biológica. Um emprego que tolera sua mediocridade. Um relacionamento que evita a solidão, mesmo sem profundidade. Um sonho pequeno que não exige coragem. O cérebro prefere o conhecido ao extraordinário. E se você oferece uma rota de fuga, ele vai usá-la, sem pedir sua opinião. Por isso, tanta gente vive ocupada, mas vazia. Produtiva, mas frustrada. Cheia de opções, mas sem direção. O veneno das opções. Robert Greene, em As 33 Estratégias de Guerra, escreve algo que deveria ser ensinado na escola. Quando você acredita que sempre tem opções, nunca se compromete profundamente com uma única coisa. E por isso, nunca alcança a maestria. Opções demais diluem energia, dispersam foco. Criam a ilusão de liberdade, mas liberdade sem compromisso vira paralisia. Você começa 10 projetos e não termina nenhum. Muda de objetivo quando fica difícil. Abandona o processo antes que ele te transforme. E chama isso de se encontrar. Mas na maioria das vezes é medo sofisticado. Medo de falhar. Medo de se expor. Medo de descobrir que talvez você não seja tão especial quanto imaginava. Então você mantém sempre uma saída. E essa saída garante que você nunca vá até o fim. O arrependimento final. A enfermeira Bronnie Ware, que acompanhou pessoas nos últimos dias de vida, registrou um padrão perturbador. O maior arrependimento não era: eu falhei, eu errei. Era:
Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim. As pessoas não se arrependem do que tentaram, elas se arrependem do que nunca usaram. A escolha que você faz todo dia. Você escolhe todos os dias. Quando adia o projeto, quando aceita menos do que sabe que pode, quando mantém uma vida que não te representa, você está escolhendo. A pergunta é: qual versão de você está vencendo essa escolha? A versão confortável ou a versão que poderia ter sido extraordinária? A zona de conforto é o cemitério dos sonhos. E os seus sonhos estão esperando que você tome uma decisão. Não amanhã, não quando tudo estiver seguro, mas agora, porque no final todos nós vamos morrer. A única diferença é: alguns morrem tendo vivido, outros morrem cheios de e se. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal Engrenagem Interior. Aqui não existe motivação vazia, existe estrutura mental, clareza e verdade. Deixa o like, isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão travadas. E comenta aqui embaixo: qual é o navio que você sabe que precisa queimar? A engrenagem só gira quando você para de fugir. Nos vemos no próximo vídeo.